Era uma vez um pobre velho lenhador que morava com a sua filha Jâmia numa cabana perto da floresta. Todos os dias ele acordava muito cedo, ia para a floresta, cortava lenha, depois vendia na cidade e com o dinheiro ele comprava as coisas que precisava para sustentar ele e a menina. Um dia, antes de ir para a cama, Jâmia lhe pediu que trouxesse no dia seguinte da cidade uma torta e um vestido da loja do alfaiate. O lenhador foi dormir disposto a acordar mais cedo que de costume para poder cortar mais lenha e assim ter o dinheiro necessário para fazer os gostos da menina. E assim ele fez. Cortou 2 vezes mais lenha que de costume. Mas antes de ir para a cidade vender, resolveu passar em casa para comer e beber alguma coisa porque ainda era muito cedo. Mas justamente porque era muito cedo, Jâmia ainda dormia e não ouviu o pai bater na porta. Então o lenhador deu a volta pela casa, entrou no estábulo e se deitou num monte de palha para descansar um pouco. Acabou pegando num sono pesado e quando acordou o sol já estava alto. Ele se levantou apressado e voltou a bater na porta. Mas àquela altura, Jâmia já havia saído para visitar as amigas. Então, sem ter outra alternativa, ele jogou o feixe de lenha nas costas e começou a caminhar em direção à cidade. Fazia muito calor e o caminho para a cidade era muito cansativo. Era longo, cheio de subidas, de pedras, de modo que a caminhada era bastante penosa. E ele ia assim, vagarosamente, se arrastando nos pés, quando começou a ouvir uma voz lhe dizer para que a seguisse, que a sua boca seria recompensada. O lenhador foi se deixando guiar por aquela voz que o foi conduzindo pelos labirintos das ruas por caminhos desconhecidos durante todo o dia, até que a uma certa altura a voz se calou e ele percebeu que estava perdido. Já estava escurecendo e ele ficou desesperado. Derrubou o feixe de lenha no chão e começou a chorar. Depois se acalmou, se sentou e começou a conversar consigo mesmo para passar o tempo. E foi então que a voz se manifestou novamente, perguntando o que é que ele estava fazendo. Ele disse que estava com fome, com sede e que fazia muito frio para dormir, então estava conversando consigo mesmo para passar o tempo. A voz mandou que ele se levantasse e erguesse um pé. Ele obedeceu, percebeu que havia uma coisa invisível ali. A voz mandou que ele levantasse o outro pé. Então ele compreendeu que se tratavam de degraus. E a voz mandou que ele subisse. E ele foi subindo por aquela escadaria invisível até que chegou num lugar coberto de pedras azuis. Ele perguntou que lugar era aquele e a voz disse que aquele era o lugar acima do tempo, que ele enchesse os bolsos com aquelas pedras azuis e toda a tarde se lembrasse de contar aquela história, a história de Mushik-Gusha, o removedor de obstáculos, porque havia sido ele quem o tinha salvo. O lenhador fez como a voz mandou. E assim que os seus bolsos estavam cheios, ele se viu magicamente transportado para a porta de sua casa. Ali, a pequena Jâmia já lhe esperava aflita. Pai, onde esteve? Ele abriu um sorriso largo, abraçou a menina e entrou com ela para dentro de casa, tagarelando as aventuras do dia. Terminou esvaziando os bolsos e esparramando as pedras por cima da mesa da cozinha. E foi então que ela disse: Pai, pedrinhas não vão comprar comida. Foi então que ele caiu em si. Ficou preocupado, colocou o rosto no meio das mãos, mas aí se lembrou do feixe de lenha, lembrava onde tinha deixado. Então ele foi para a cama disposto a madrugar. No outro dia, ainda estava escuro quando ele saiu. Achou com facilidade o feixe de lenha, foi para a cidade e o vendeu por 3 vezes mais que de costume. Com dinheiro, ele pôde comprar a torta, 2 vestidos e o máximo de comida que ele pôde carregar. E daquele dia em diante, a sorte do lenhador parecia aumentar cada vez mais. Havia
mais facilidade na floresta, o machado parecia mais afiado, o caminho para a cidade menos cansativo. Na cidade, uma grande procura por lenha, pagando um ótimo preço. E uma semana se passou e chegou o dia de ele contar a história de Mushki Gusha, o removedor de obstáculos. Mas ele se esqueceu. No outro dia, quando ele amanheceu, a casa estava iluminada por uma estranha luz azul. Eram das pedras que se revelaram preciosas. Nos dias que se seguiram, ele e Jâmia passaram viajando, vendendo as pedras em muitos lugares e conseguindo com elas uma grande fortuna. Tanta que ele pôde comprar um terreno e construir um palácio em frente ao palácio do rei. E quando o palácio ficou pronto e eles se mudaram, o próprio rei os convidou para um chá da tarde. Eles foram e presentearam o rei com um pingente de diamante. O lenhador cobriu as mãos com luvas de seda e se apresentou, dizendo que ele era um velho mercador que havia enriquecido vendendo sedas em Bocara. Com o passar do tempo, a Jâmia se tornou a melhor amiga da princesa. E todas as tardes elas costumavam se banhar no riacho real. Um dia, a princesa tirou o colar de ouro do pescoço e pendurou no galho de uma árvore para não perder. Mas depois esqueceu lá e de noite sonhou que Jâmia havia roubado. No dia seguinte, sentindo falta do colar, achou que o sonho fosse verdade e foi se queixar ao rei. O rei ficou furioso. Mandou que levassem Jâmia para um orfanato e que prendessem o velho numa masmorra. E assim aconteceu. E ali, numa masmorra úmida, escura, imunda, o velho começou a viver dias de muita privação e muita miséria e foi ficando fraco e doente. As coisas foram piorando cada vez mais até que tiraram ele de lá e o levaram amarrado numa praça pública. As pessoas passavam por ele e riam da sua situação miserável, insultavam, lhe atiravam frutas podres. E as coisas iam de mal a pior, até o dia em que ele ouviu um casal que passava comentar que era tarde de quinta-feira. Na mesma hora, ele se lembrou da história de Mushki Gusha, o removedor de obstáculos. Daí a pouco, um homem generoso que por ali passava lhe atirou uma moeda. Ele pediu ao homem que voltasse, apanhasse a moeda, atravessasse a rua e comprasse algumas tâmaras para os dois. O homem fez isso, e enquanto eles comiam, ele lhe contou a história de Mushki Gusha, o removedor de obstáculos. No dia seguinte, quando a princesa foi se banhar no riacho real, viu o reflexo do colar na água. Olhou para o alto e ele estava lá, no mesmo lugar que ela havia deixado da última vez que tinha usado. E então, compreendendo o seu erro, ela correu contar ao rei, que, arrependido, mandou que buscassem imediatamente a Jâmia no orfanato e libertassem o velho lenhador, a quem ele deu uma grande fortuna como uma forma de reparação. E foi assim que o velho lenhador e a sua filha Jâmia viveram o resto dos seus dias, cercados de muito conforto e de muita fartura. E essa é a história de Mushki Gusha, o removedor de obstáculos.